Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje vamos falar do Batista, Botega! É isso aí, e vamos lembrar também que Batista não é o sobrenome do João, né? Boa, que nem Cristo, né? É, Jesus Cristo, João Batista. E é isso aí mesmo, pessoal. Hoje mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Vamos falar então sobre João Batista. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, Botega, como sempre no início dos podcasts da série Personagens da Bíblia, trazemos à tona o significado do nome da pessoa. Qual o significado, então, do nome João? Porque Batista não é o sobrenome. Então, João significa o Senhor é gracioso. Olha só, coisa boa, hein? Isso, o Senhor gracioso vem... João, no caso, vem do hebraico, né? Vem de uma palavra do hebraico, né? Que significa, né? Isso aí. Já tentei mudar um pouco, né? Sempre falo, que vem do hebraico. Né? Vamos ser rápido e rasteiro nesse significado aí. Claro, você está querendo evoluir como a nova geração de pessoas, geração Z, geração milênio, né? Vamos ser menos pacatos, né? Mas é mais ou menos isso aí. Também algumas pessoas, né, comentam, né? Também, além de Deus é gracioso, Deus é propício também, né? E eu prefiro Deus é gracioso porque é mais correto, né? Mas, Botega, a gente sabe que João, né? Esse homem, ele era filho de Zacarias e Isabel. Isabel era prima de Maria, né? Mãe de Jesus, né? Isso, e Zacarias não é aquele dos Trapalhões, né? Mas Zacarias significa Javé se lembrou. Olha, hein? Javé se lembrou, hein? Uhum. E ele era sacerdote do templo, né? Fazia parte do turno de Abias e servia, no caso, 2 vezes por ano durante uma semana, essas pessoas, né? Esses sacerdotes. E o interessante é que nesse começo da história aí sobre João, Zacarias tinha sido escolhido para ser o cara que ia fazer esse turno, né? Então, como tinha muita gente que fazia os turnos no templo, tu ser escolhido para ser o cara que vai fazer o turno era algo que tu ia talvez ser escolhido uma vez na vida inteira, né? Então, tipo, era um momento muito importante para Zacarias, que era um momento em que, até que enfim, ele ia ser o cara que ia fazer o turno ali, que ia ficar uma semana cuidando do... Ele ia queimar o incenso, no caso. Ia queimar o incenso lá dentro do templo. E mais sobre a cultura ali, né, do momento, João, ele... Dizem, né, minha fonte super boa, né, Wikipedia. Sempre confiável. Diz que ele nasceu em uma aldeia chamada Ain Karim, né, a 6 quilômetros de Jerusalém. E João, então, por esse parentesco, ele é meio parente de Jesus, né? E ele nasceu ali próximo de Jerusalém. Outra coisa interessante, Botega, ali, nessa questão, fatos históricos e culturais, ele nasceu antes de Jesus, né, como a gente vê na Bíblia, porque Isabel ela já estava grávida aproximadamente 5 meses antes de Maria engravidar, né? Isso. Então ele tem, assim, poucos meses de diferença. Digamos, estava com a mesma idade, mas alguns meses diferentes. Talvez por essa distância, 6 quilômetros, daqui a pouco até pode ser ou não que participou da infância de Jesus. Mas como naquela época não era tão simples assim, andar 6 quilômetros, né? Talvez não participou da infância de Jesus, né? Eu acredito até que não, porque a gente não tem nenhum relato, né, de parentesco, até porque quando Jesus aparece lá para João Batista na hora de ser batizado, dá para ver que eles têm algum tipo de conhecimento, eles se conhecem, né, porque não precisou dizer, esse é Jesus, né, ele quando já viu Jesus ele já tinha, então talvez eles
têm um conhecimento um do outro, mas não parece que a história deles seja tão próxima assim, né? O legal é que quando a gente vai falar ali de batismo, a gente vai perceber que João, ele reconhece Jesus, mas ele já reconhece Jesus não como, aquele é meu amigo lá, ou, sei lá, né, o filho da prima da minha mãe. Não, ele reconhece Jesus como autoridade, né? Já como digamos assim, o próprio Filho de Deus. Mas tanto que quando Isabel vai visitar Maria, as crianças já se pulam dentro do ventre, né? Já tem todo aquele momento de louvor das duas, né? Então, que já mostra que desde dentro do ventre eles já sabiam o significado um do outro, né? O que cada um ia ser no futuro, né? Uhum. Tanto que eles ficaram felizes quando estavam próximos. Só que quem foi visitar foi a Maria, né? Ela visitou. Isso. Mas é isso, então basicamente João, né, ele nasceu ali numa sociedade onde ainda estava presente a lei do Senhor, né, acontecia o serviço do templo, que inclusive seu pai era um dos responsáveis, e João então ele foi criado, e muitos dizem que ele foi criado como nazireu também, né, ele foi criado, foi concebido ao Senhor, né. Assim como Sansão, que a gente falou no episódio sobre Sansão. Link no post. Tanto que quando ele fala da alimentação de João, ele comenta lá sobre os gafanhotos e o mel silvestre, né? Que são tipicamente alimentos que os nazireus podiam comer, né? Que eram, tanto que tem lá em Levítico essa narrativa sobre os gafanhotos, né? Que muita gente fala que os gafanhotos não eram animais, né? Que talvez era um tipo de planta que se chamava gafanhoto, né? Mas tanto que se tu for ler lá em Levíticos, ele vai dizer que comia locusta, né? Que seria o gafanhoto ou o grilo, né? Ele fala até das características desse animal que ele tinha que ter 6 patas com 2 que pulavam, então não pode ser uma fruta chamada gafanhoto, né? Era realmente um animal. Beleza. Muito bem, Botega, então a gente já viu ali um pouquinho ali sobre a questão cultural onde nasceu João. Então vamos então falar ali brevemente ali os pontos importantes da vida de João, né? Quem foi João, como que aconteceu, sucedeu, sua história. Nós precisamos então nesse caso começar por seu pai Zacarias, né? Então a gente já falou que Zacarias ele era um sacerdote, né? E ocorreu que ele teve a oportunidade, o privilégio de poder participar e digamos assim, ter essa incumbência, né, de queimar o incenso ali no templo, né, que era uma coisa que não era para qualquer um, muitas vezes era uma vez na vida, né. Isso. Então nesse momento ali que Zacarias ele estava ali no templo ali queimando incenso, que ele ficava sozinho, né, nesse local do templo, apareceu o anjo do Senhor para ele, né, apareceu Gabriel, né, que é Gabriel, inclusive Gabriel significa homem de Deus, né, ou valente de Deus. E apareceu. Isso. O que aconteceu daí, Botelho? É interessante só a gente frisar que ali a gente pode seguir isso no primeiro capítulo de Lucas, né? É bom que no versículo 6 já comenta que Zacarias eles eram irrepreensíveis, né? Então vale frisar aí que Deus não escolheu somente um casal qualquer, assim, ele escolheu realmente um casal que era irrepreensível, né, diante da sociedade. Então, nesse capítulo aí da vida dele, então aparece o anjo, e é interessante que, pegando aí da história de Zacarias, que tanto ele quanto Isabel, eles tinham idade avançada e a Isabel era estéril. Isso aí. Então, que isso significaria para o povo judeu de que Deus estaria, talvez, em desagrado com eles, porque normalmente quando tem essa relação com a esterilidade da mulher, normalmente tem relação com talvez um desagrado de Deus, porque, digamos, Deus deixou para o povo de Israel para eles se multiplicarem, e se tu não tem a possibilidade de se multiplicar é porque Deus não está gostando de ti, né? Mas enfim, então, apesar disso, ele era um sacerdote e era irrepreensível, então aparece o anjo do Senhor ali para anunciar que ele ia ter um filho, né? Isso a gente vê ali no capítulo
capítulo 1 de Lucas, versículo 12, né? E ele já fala sobre o nome, né? Que seria João, né? Que significa que Javé demonstrou graça. No versículo 14 ele vai mostrar ali prazer e alegria, né? Que são sinais do reino messiânico, né? Então, João já é mostrado ali como uma pessoa que iria realmente trazer o reino de Deus, né? Aí depois no versículo 15, ele já fala ali do Nazireu, que não beberá vinho, bebida forte, né? Que era o que nem tu falou, do Sansão ou Samuel, né? Legal que ele diz que ele vai ser cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Mostra ali a soberania da salvação. A gente tá numa época antes, né, de Jesus, né? E João já seria cheio do Espírito Santo, veja só. Então, pessoal, só pra gente demonstrar que a graça de Deus, ela não vem só depois de Jesus. Já existia a graça. Isso, né? E a gente pode ver sobre a soberania da salvação, né? Em que o João já teria sido escolhido antes do ventre, né? Então, que muita gente vai querer dizer que a gente é escolhido depois, né? Então, mais um exemplo aí de alguém que foi escolhido por Deus, né? Deus agraciou a vida dele antes mesmo dele ter nascido. E assim continua nessa narrativa aí no versículo 17, né? Que ele fala, assim como nos últimos 2 versículos do Antigo Testamento, né? Que seria um novo Elias que viria, né? Todo mundo estava esperando por esse novo Elias, porque já faziam 400 anos que não aparecia nenhum profeta, né? Inclusive, João, hoje ele é considerado como se fosse o último profeta, né? Sim, porque depois veio a Cristo e já era. E já era, acabou. Mas então, depois desses 400 anos, né, a gente não pode dizer que foram silêncio totalmente, porque ocorreram coisas relacionadas ao cristianismo, né, ao povo de Israel nesses 400 anos, mas nenhum profeta foi levantado por parte de Deus, né? Se ele foi levantado algum tipo de profeta, foi algum impostor, algum falso profeta, né? Então, após disso, então tu tem esse novo Elias, que seria o que o povo estava esperando, né? E ele já fala ali qual seria o propósito da vida de João também, né? Isso. Que é preparar o caminho, preparar o povo, né, de Israel para Jesus, no caso, para vir de Jesus. Isso. Que viria a converter o coração do povo, né, para impedir a maldição e a aniquilação do homem, né? Então, são um comentário aí da conversão, né? Já fala sobre a conversão das pessoas que iria acontecer aí no fundo, né? Aí na frente. E também a gente tem bastante referência, tanto nos 3 evangelhos aí, sobre o Isaías 40, né, que fala sobre a voz que clama no deserto. Esse já mais pra frente, depois que João já tá nascendo aí, ele já a gente vai ver ele no deserto aí como cumprindo a profecia de Isaías, né? E aí, Zacarias, como qualquer um que não acredita num anjo que vê, né? Quem vai acreditar num anjo que te aparece durante o tempo ali, né? Ele diz, mas como assim, né? Me dá um sinal aí pra dizer que isso é verdade ou não, né? Aí Gabriel, não gostando dessa dúvida, né? Imagina, tu tem um anjo na tua frente dizendo que tu vai ter um filho. Aí o cara diz, não sei, né? Me dá um sinal aí. Aí ele deu um sinal, fazendo com que Zacarias não falasse. Né? Toma, na tua cara. Na tua cara. E é engraçado esse momento, porque Zacarias, depois de ele ter feito a oferta ali de incenso, ele deveria sair do templo e falar com o povo. Né, ele deveria fazer a bênção ao povo, aquela bênção que é bastante conhecida, né, que é aquela de número 6, de 23 a 27, né, que provavelmente se tu já ouviu o BTcast, sempre eles terminam com essa oração, né? Não sei se tu tá ligado aí. Sim. Que o Senhor respondesse seu rosto sobre ti, blá, 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 blá. Então imagina, Zacarias teria que sair de lá e falar essa bênção pro povo, e ele chegou lá fora... Falou nada. Só em Libras. Falando em Libras... que aqui é o dinheiro daqui, né? Entendeu a piada? Zacarias chegou lá fora, lá falando em Libras, porque Deus deu o dom de línguas para ele. Mas enfim, ele chegou lá fora e o pessoal viu que ele tava, tipo, uma cara, tipo, eu vi um anjo, o anjo me cortou a língua, né? E aí... Mas tá escrito ali que ele falou em Libras, diz assim, ó, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Sim, né? Imagina, tipo, tu tem que explicar pras pessoas... Zacarias é o primeiro falador de Libras. Imagina, tu tem que falar pras pessoas que tu viu um anjo
E aí tu não consegue abrir a boca, né? Então o pessoal mais ou menos conseguiu entender o que estava acontecendo. Né? Aí depois, quando ele completou o período de serviço, voltou pra casa, né? E Isabel, né, por consequência, engravidou. Durante 5 meses ela não saiu de casa. E ela dizia então que essa era a obra do Senhor, né? Porque aí ela fala ali, né, que ela orava, né, clamava que era a obra do Senhor pra desfazer a humilhação perante o povo, que nem tu falou ali, que o fato dela ser estéril, eles não conseguirem ter filhos, era como se fosse um castigo de Deus, né? Por causa que eles não eram justos o suficiente, mas eles eram justos, né? Isso, eles eram irrepreensíveis segundo o judaísmo aí, né? Aí depois acontece a situação que daí entra Jesus na história, né? Aí mais pra frente vai Maria visitar Zacarias, ela foi visitar uma região lá e acabou posando, né? Que nem diria minha avó, né? Ela posou. Que seria dormir lá, ficou lá na casa de Zacarias e aí acontece aquele cenário lá que tu comentou antes, né? Dos bebês, né? E só pra comentar, antes aí, durante esse período de 5 meses aí, a Isabel se ocultou do povo, né? Como gratidão ao Senhor, né? Que imagina, pô, ela não queria ficar se mostrando durante 5 meses, né? Mas aí, beleza, depois aparece... Então a gente já tá em Lucas 23, né? 1:23. Aí em 26 e 35, o anjo aparece a Maria, no 36 fala sobre Isabel pra Maria, né? Aparenta, né? Se tu for ver nas versões mais antigas, diz aparenta, né? Não é por parte da mãe lá da... Aparenta não de aparentar, mas parenta de parente mesmo. É que é ruim tu falar parenta, assim, tu botar o A na frente. Mas enfim, parenta. Elas eram parentas por parte de mãe, né? Por causa da linha de Arão. Se for ver ali na linhagem de Arão, elas têm ali a parentagem por parte de mãe. Aí no versículo 39 de Lucas conta sobre a visita de Maria a Isabel, né? E aí conta ali sobre que João estremece no ventre, Isabel louva a criança no ventre de Maria, e ela é interessante que o Lucas coloca ali como ela possuída pelo Espírito Santo, né? É uma palavra meio pejorativa hoje em dia, possuída, né? Mas o Espírito Santo baixou ali nela pra ela fazer aquele louvor aí que é muito interessante, né? É que ela diz assim, bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Que tem no Ave Maria da Igreja Católica. É no 41, né? Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Jesus, Santa Maria. Os católicos agora ficam felizes, né? Mas tá ali, né? Tá ali, não dá pra dizer que não tá. Depois também tem Maria ali, que ela fala algumas palavras de louvor, né, adoração. Isso. Mas vamos pular já para o nascimento, né? A parte interessante aí do episódio. Vamos entrar aí na parte que importa ali, que a gente tá falando de João até agora, né? Estamos aí na história aí de seus pais. Mas o importante ali que a gente pular ali pro 57 ali, Botelho, depois que Maria ficou lá 3 meses, mais ou menos, com Isabel, completou ali o tempo de Isabel para poder dar luz e ela teve um filho, veja só. Foi um menino. Não tinha ultrassom na época, menino. Né? Pra saber antes. Na verdade, o ultrassom foi Gabriel, né? Falando pra Zacarias, dizendo, vai ser um menino, o nome vai ser João. João. Mas, e é interessante também ali que só no 8º dia que eles vão dar um nome à criança, né? Que é conforme o costume, que seria o 8º dia na hora da circuncisão. João foi circuncidado, então, só pra deixar claro. E aí foram lá fazer o corte no menino, e só que o Zacarias não falava nada até então imagina o cara 8 meses sem conseguir falar uma palavra. Aí qual que vai ser o nome do filho? E aí o Zacarias não conseguia falar, e aí diziam, vamos botar o nome do pai, né? Porque é costume, né? Tu ter um nome que é referente a algum patriarca da família, né? No caso aí seria Zacarias, senão talvez o nome do avô ou algo assim, né? Dificilmente foge muito dessa linha. Mas Zacarias disse, não. Na verdade, Zacarias não disse nada, né? Zacarias estava mudo. Primeira vez foi Isabel, né? Isabel disse que seria João, né? Só que a mulher normalmente não é quem vai falar o nome da criança, né? Tem que ser o marido para dizer qual que é o nome da criança, né? Então Isabel tomou a frente e disse, não, vai ser João, não vai ser Zacarias, né? E aí foram confirmar com o pai, e apesar de que não tem ninguém, né, com o nome, ele confirmou escrevendo numa tabuinha ali, dizendo, vai ser... Aí esse versículo 63 aí é supimpa. Eu vou ler, não. Olha o que tá escrito. Ele pediu uma tabuinha e para admiração de todos escreveu. O nome dele é João. Parece
texto de primeira série, assim. Uma tabuinha. Uma tabuinha para admiração de todos, né? Eu imagino a galera, assim, olhando pra Zacarias, assim, aqueles olhos, tipo de anime, assim, sabe? Os olhos grandes, assim, cheios de... É engraçado, tipo, como é que ele deve ter escrito, né? Pegou uma tábua, que é um carvão, e escreveu: o nome será João. O nome dele é João. Ou ele pegou, né, o seu canivete suíço, né, que estava no seu bolso. E escavou, né? Escavou, né? É que nem os 10 mandamentos, né, na pedra. E aí, adivinha o que acontece? É nesse momento que ele... A boca se abre ou não? A boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar. A língua dele estava presa, veja só. Por isso que as pessoas falam, assim, quando não tá falando muito, assim, né, tá muito quieto, e aí as pessoas perguntam, mas tá com a língua presa aí, né? Por quê? As pessoas são inspiradas por Zacarias, né? Que estava com a sua língua presa, não conseguia falar. Né? A pessoa cita a Bíblia, né? Nem sabe, né, que cita, nem sabe. E aí a gente já tá aí no final do capítulo 1, né, que a gente tá aí no versículo 65, né, que sucedeu, todos os vizinhos ficaram possuídos de temor por toda a região montanhosa da Judéia e foram divulgadas essas coisas, né, que é o momento em que João consegue, então, desprender a língua e louva ao Senhor. E é engraçado porque o pessoal naquele momento tava buscando por uma pessoa, um profeta, alguma coisa, porque já faziam 400 anos que não aparecia ninguém, que Deus estava, digamos, desaprovando o povo ali, estava distante do povo, porque não mandava ninguém, e de repente acontece isso, e o pessoal, digamos, ficou meio sem saber se aquilo era verdade, porque João fica com a língua presa, aí ele vai ter um filho depois de passar a vida inteira com uma mulher estéril, e aí agora ele consegue falar e louva a Deus por causa disso, né? Então ele gera um temor por toda a região ali por causa dessas coisas que estavam acontecendo, e vai pro Cântico de Zacarias, né? Falando aí todo... Ele profetiza. Né? Todo esse louvor a Deus aí que é bem bonito. O legal é que ali nessa profecia ali que Zacarias faz, né? Porque o povo ali tava assim, tava abismado, admirado, né? O que vai ser, né? Esse menino aí que nasceu, eles estavam vendo que tinha Deus aí no meio. E daí, Zacarias, ele fala da profecia lá do anjo, né? E ele diz lá várias coisas. E mais lá pra frente, no versículo 76, ele diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar a seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, né? E aí vai. Mas eu acho interessante essa parte que ele diz ali, que ele vai ser chamado profeta do Altíssimo, porque ele vai adiante do Senhor preparando o caminho, né? Então, ele já profetiza aquilo que o anjo tinha falado, no caso, né? Gabriel tinha comentado. Isso. Aquilo que estava também já em Isaías 40 lá, né? Que seria a voz que clama do deserto. E ele completa ali o versículo 80 dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar em Israel. E aí pulamos, aí ali Lucas começa o nascimento de Jesus e tal, toda essa história, mas a gente vai pular lá pra frente no batismo, certo? Exatamente, e que nem a gente vê ali em Lucas, o João, ele viveu no deserto, né, até se mostrar publicamente da vida adulta, e na vida adulta ali, a partir de Lucas 3, né, vai falar sobre o batismo, né, mas também a gente pode ver em João, porque em João, capítulo 1, a gente vê a aparição de João Batista, né? Antes mesmo do batismo de Jesus, né? A gente vê que fala ali um pouquinho de Jesus, aí depois no versículo 6, capítulo 1, diz que surge um homem enviado por Deus, né? Chamado João, né? Que ele ia ser o profeta, ele ia testemunhar, né? Sobre Jesus, sobre a luz, né? Sobre aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, né? E a gente vê que João, ele entendia isso, ele realmente tinha... Deus, assim, presente em sua vida, porque ele dá um testemunho dizendo que, no versículo 15, quem tá acompanhando, de João 1, ele diz: esse é aquele de quem eu falei.
aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E esse versículo também é interessante porque demonstra muito a questão da trindade, né? Ele já diz ali, olha, quem vai vir pra salvar não sou eu sou apenas, eu não sou ninguém, né? Ele era o arauto. Eu não sou alguém importante, porque as pessoas, elas começaram a achar que ele era alguém, né? E daí ele fala, não, aquele que vai vir depois de mim, ele é superior a mim. E antes mesmo de eu nascer, ele já existia. E sendo que Jesus nasceu depois de João, entendeu? Então ele já existia antes mesmo dele, desde o início. Assim como começa ali o capítulo de João dizendo que no princípio Jesus já existia também, ele era o verbo, né? Então é interessante que João, antes mesmo assim da aparição de Jesus, né? Ele já testemunhava Jesus e as pessoas se perguntavam, né? Depois que quando ele dava esse testemunho, quem que era ele, né? E João dizia, não, eu não sou o Cristo, né? Perguntavam então, tipo, quem tu é? Tu é Elias? Até João, ele foi comparado com Elias ali na mensagem ali do Gabriel, ali do anjo Gabriel para Zacarias, porque Elias, ele foi o profeta que tentou libertar o povo no sentido de que fazer o povo se arrepender, né? Dos pecados, voltar-se para Deus. E a proposta de João também era a mesma. João, assim como Elias, ele tinha a proposta de fazer o povo se arrepender para preparar o caminho, preparar, né, a chegada de Cristo. Quando Cristo chegasse, para o povo reconhecer que Deus estava olhando para o povo novamente. Então eles perguntam, é o Elias? Quem que é? Quem que é essa pessoa? Aí eles, não sou Elias, é um profeta? Ele, não sou um profeta, né? Aí eles perguntavam quem que era e ele respondia, eu sou a voz do que clama no deserto, né? Tu falou ali de Isaías, né? Da profecia de Isaías. A voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Então, ele tinha muito convicto o propósito de Deus para a vida dele, né? Então, e daí ele fala ali, né? Depois, só continuando, Botega. Eles perguntavam, então, por que então tu batiza se tu não é o Cristo, não é Elias, nem o profeta, né? O profeta com letra maiúscula. Aí dizia, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E aí a gente vai chegar em Jesus, né? Que ele fala, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar, né? E aí sim a gente chega em Jesus, que daí Jesus vai se aproximar aí, talvez nos próximos dias, né? E João já estava esperando que Jesus chegasse naquele momento entre eles para se mostrar, digamos assim, porque após o batismo é que inicia, claro, simbolicamente o ministério de Jesus, né? Isso. Então, falando sobre o batismo de Cristo, então, começando desde no começo do ministério de João. O ministério dele era esse ministério de batismo, não só de Cristo, mas das pessoas ali da região onde ele vivia. Esse ministério, esse momento onde que ele estava vivendo, era no ano 25 ou 26 depois de Cristo. Muita gente pode... Às vezes eu me confundo se o depois de Cristo é depois da morte ou depois do nascimento, mas é depois do nascimento. Depois do nascimento, Mas enfim, se você tem essa dúvida, que sim, que nem eu que sou burro, 25 ou 26 depois do nascimento de Cristo. E ali isso tu vai ver em Lucas 3, no versículo 1. A característica desse ministério era o batismo, que nem eu tinha comentado, e diferente do batismo ou da lavagem que era feita pelos judeus naquela época, aquela lavagem dos judeus era feita para gentios prosélitos. Sabe o que é prosélitos, Duda? Não sei, o que é prosélito, Botega? É aquele que se converte ao judaísmo. Ou pode ser também usado para se converter a alguma outra religião, mas normalmente é usado para pessoas que se convertem ao judaísmo. Então, os judeus, quando algum gentio se convertia ao judaísmo, começava a viver em Israel, eles faziam essa lavagem, que era como se fosse o batismo hoje em dia, que simbolizava esse ato de aceitar a fé verdadeira, né? Mas o que João estava fazendo era algo muito surpreendente, porque ele estava batizando, assim como também os gentios, também os judeus. O que, para um judeu, isso era algo muito forte, porque tu iria fazer essa lavagem para alguma pessoa que não tinha uma fé, e ela ia começar a aceitar essa fé verdadeira. E o judeu, normalmente, já tem essa fé. Então, mostra como precisava dessa renovação do povo judeu, que a fé em que eles estavam vivendo, que eles estavam acreditando, já era uma fé morta, já não significava mais para Deus, e que agora estava vindo uma fé renovadora em que eles precisavam se lavar daquilo que era anterior e começar a viver essa nova vida, né? Isso a gente consegue acompanhar em Marcos 1, no versículo 4, né? Então, apesar deles serem o povo da aliança de Deus, através desse arrependimento e da fé, eles também recebiam
essa renovação da fé, né? E a gente pode continuar então em Mateus 3, versículo 2, que João estava pregando o reino dos céus que está próximo, né? É aquele que está presente hoje, mas ainda não, né? Não na sua total essência ali, né? Temos o reino dos céus, mas de certa forma não. E é interessante a gente ver ali entre os 3 evangelhos que Mateus usa reino dos céus, né? Não usa reino de Deus, para poupar aí os judeus aí dessa discussão sobre usar o nome de Deus em vão. Então ele coloca reino dos céus. O batismo era de arrependimento e o que não gerava o arrependimento, mas era um resultado dele, né? Ali em Mateus ele fala, né, o batismo de arrependimento, mas não é a gente não vai encarar esse batismo como um batismo que gera o arrependimento, mas é algo que é o resultado, tu mostrar publicamente o teu arrependimento através desse ato de lavagem na água, né? E isso realmente mostrava então essa mudança de mente, o remorso, mas principalmente o afastamento que tu ia ter do pecado e se voltar para Deus, né? Então, principalmente aí para os judeus era algo bastante forte, né? E ali também vale citar, assim como em Atos 11, versículos 17 e 18, que o arrependimento é uma obra de Deus no coração do homem, né? E Lucas fala aos judeus que quem era eu para que pudesse resistir a Deus, né? E após os judeus eles responderam, né? Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então todo esse momento que estava acontecendo ali, que João Batista estava criando ali naquela área, era todo esse renovar da fé, mostrando que realmente existia uma nova fé que estava surgindo, né? Que os judeus precisavam renovar ela através desse batismo e se voltar contra o pecado que eles estavam vivendo ali, e que era algo que era produzido por Deus e que era irresistível e que era tanto para os judeus quanto para os gentios, né? Já não tinha mais aquela coisa só dos judeus, só do povo escolhido, não, né? Mas agora também ele abrangia os gentios, certo? Exatamente, até porque, que eu comentei antes, ele tava pregando esse arrependimento, né? E foi bem que tu comentou que o batismo era um resultado do arrependimento e não para se arrepender, né? Isso é interessante também. Isso. Como eu tinha comentado antes, João Batista despertou esse interesse no povo ali da região, por causa que o último profeta, que era Malaquias, ele viveu há 400 anos atrás, né? Imagina, depois de 400 anos sem ninguém dar uma direção ao povo, o povo estava sedento por Deus, né? A gente pode seguir isso em Marcos, capítulo 1, versículo 5. E ele estava ali, então, na área da Judéia, que é a divisão mais ao sul da Palestina, onde que tinha a cidade de Jerusalém. Então, João Batista estava batizando somente aqueles que confessavam os seus pecados, né? Ele frisa isso ali em Marcos, né? Que, na verdade, em outros evangelhos também ele está comentando isso, que ele fala assim, que ele batiza depois de confessar, né? Então, confessavam e eram batizados. Então, não era simplesmente eu quero me lavar, e aí ele ia lá e lavava. Não, ele fazia também essa confissão de pecados antes do batismo. Então, que a gente pode usar isso até hoje, né? Que se a gente não confessar nossa fé, não confessar os nossos pecados, a gente não seria digno de receber o batismo, porque o batismo ele só significa algo que a gente já criou internamente, né? Se a gente não criou nada internamente, o batismo vai ser só um banho. Então a gente pode continuar agora em Mateus 3, versículo 7, que João Batista aproveitava para criticar os fariseus e os saduceus, né? Acho que em Lucas ele comenta como outro nome, mas enfim, ali em Mateus ele fala dos dois grupos judeus, né? Que eram os fariseus e os saduceus, que eram rivais aos, digamos, judeus da época, que eles eram como se fossem seitas para os judeus do templo, enfim, ali todas essas questões aí. Até se tu for olhar, um era mais liberal, o outro era mais não sei o que. Eles tinham, digamos, diferentes interpretações do judaísmo, e João Batista aproveitou ali o momento para criticar, dizendo que eles eram raça de víboras, né? E que eles tinham que gerar esse arrependimento aí. Mas é interessante tu ver como
pessoas de todos os tipos de seitas e gentios e judeus estavam indo lá para se converter, né? E João Batista falava dessa mudança de vida, né? Tu pode ver ali em Lucas, no capítulo 3, versículos 10 ao 14, ele fala sobre a mudança de vida que o pessoal tinha que ter, né? Ele pregava já era uma pregação ali do reino que iria vir, né? Que tu tem que ajudar os necessitados e falar sobre a justiça, né? Ele fala ali que o soldado não deveria reclamar do soldo, que não deveria fazer mais do que a obrigação dele, né? Que, tipo, se fosse... Como é que ele disse? Que não era pra agredir as pessoas, que não era que o cara não deveria cobrar mais do que o preço do imposto, isso. Então, João Batista não estava só batizando, ele estava pregando também, ele né? estava pedindo pro pessoal se arrepender, ele estava pregando a palavra de Deus. Então, é incrível como ele só teve uma visão no começo, né? Que fala ali antes da primeira frase, quando começa o ministério de João Batista, ele só fala que ele teve uma visão no deserto e começou a batizar o pessoal, né? E como ele já tinha um conhecimento adquirido ali, né? Como ele já tinha essa força de tipo, não teve medo de dizer, não, eu vou fazer um negócio ali, mas será que é verdade? Será que isso vai acontecer? Claro, o conhecimento, acredito eu, que veio porque ele era judeu, né? Ele também tinha sido feito voto nazireu, seu pai trabalhava no templo, né? Então acredito que, assim como todo judeu, ele teve a educação judaica, ele teve que aprender a Torá, e talvez ele leu também os profetas como Isaías, porque ele conhecia a palavra de Isaías, né? Isso. Então acredito que estudar, ele estudou, né? Ele foi dedicado ao Senhor, né? Então, até por seu pai trabalhar no templo, provavelmente, né? Como se ele devia ter um acesso assim facilmente aos escritos, né, a palavra, então acredito que também dessa forma ele foi bem educado, né? Sim. Seu conhecimento veio dali, a visão, claro, que daí veio de Deus para dizer o que ele deveria fazer, obviamente. Isso aí. Continuando então em Marcos capítulo 1, versículo 6, comenta sobre como é que eram as vestes dele ali, o que ele comia, já comentei antes, né? As vestes eram pele de camelo com um cinto de couro. São vestes típicas da pessoa que vive no deserto, e é engraçado que lembrava muito das vestes que Elias tinha, então o que também ajudava o pessoal a ficar se questionando se ele era o Elias ou não, né? E também comia lá o gafanhoto e o mel silvestre. O mel silvestre era era abundante ali na região, né? Era algo fácil de ser encontrado. Versículo 7 comenta sobre João Batista ser o arauto de Jesus, certo? Então é a pessoa que vai à frente e comenta, né? O arauto é aquele que vai à frente, normalmente, da caravana do rei, enfim, né, de alguém, e fala que a pessoa tá vindo, né, para preparar o caminho dessa pessoa, né? Então, se o rei vai em algum lugar, esse arauto vai na frente e vai falando para as pessoas ali que o rei vai passar por ali, que eles precisam arrumar o caminho aí para o rei passar. Então era a mesma intenção ali de João Batista. E João Batista comenta, que nem tu falou ali, que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Porque o ato de desatar a sandália é um ato dos mais servil possível. Ou seja, o escravo seria o ato mais baixo assim que um escravo faria, seria desatar a sandália de alguém, né? Que seria algo bem simples. E ele fala como ele não era nem digno disso, né? De tão humilde que ele se colocava, né? Tão humilhação que ele se colocava diante de Cristo, né? E é interessante que ele não sabia quando Cristo ia chegar ali, né? Ele teve a visão que ele deveria batizar, mas em nenhum momento comenta que, sei lá, Cristo tava ali. Mas ele sabia que tava vindo. Sabia que tava vindo, mas tipo, é aquele negócio, tipo, tá. Vai vir que nem nós hoje. 2 dias. Vai vir 2 dias, vai vir 2 meses, vai demorar 2 anos, vou ter que batizar quanta gente aqui, né? Mas ele foi e fez isso sem pestanejar, né? Ele batizava com água, que nem ele diz, né? Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo, né? Já profetizando aí o dia de Pentecostes. E a gente pode
pode chegar ali no batismo de Jesus ali, Botega. Que daí o batismo de Jesus, se eu não me engano, a gente falou lá no episódio sobre Jesus, link no post, né? Que a gente falou que Jesus, a gente falou toda essa questão do batismo, né? O início do ministério, da questão do Espírito Santo descendo e tal. Acho que não precisamos comentar tudo novamente, até porque já comentou lá, né? Mas a gente pode dar prosseguimento ali. O que acontece com João Batista depois do batismo de Jesus? Porque daí a história, ela muito se foca em Jesus, né? Isso. E aí a gente pouco ouve falar sobre João Batista depois disso. Daí o que acontece depois do batismo? Então, o batismo de Jesus ali para João Batista, digamos, é o ápice do ministério dele, né? Ele foi levantado no deserto para fazer toda essa abertura de caminho para que quando Jesus viesse, ele ia ser o cara que ia começar o ministério de Cristo, né? Então, eu imagino para ele como é que era esse sentimento, né? Depois de 400 anos sem nenhum profeta, ele seria o cara que iniciaria o ministério do Filho de Deus, né? Foi ele que segurou o Filho de Deus nas mãos e fez esse ato do batismo aí em Cristo, né? E depois ainda presenciar ali do lado de Cristo toda aquela cena ali da pomba vindo, de Deus falando. Então, imagina para as pessoas que estavam ali, né, ouvir a voz de Deus falando que Cristo era o Filho dele e ainda poder ver a pomba do Espírito Santo ali descendo sobre ele, mostrando que as três pessoas de Deus estavam ali naquele momento juntas, né? E isso a gente pode ler ali Mateus 3, do 13 ao 17. Lucas 3, do 18 ao 20, começa então a segunda etapa depois aí que chegou nesse ápice, aí começa a ladeira abaixo, né? Então, que mostra como João Batista criticava o rei Herodes pelos atos que ele fazia, né? E Herodes estava querendo já prender João Batista por causa das críticas que ele fazia pela questão do matrimônio de Herodes com a sua sobrinha, né? Eles eram casados e isso, segundo a lei mosaica, não era muito aceito, né? Não era aceito por causa dessa... Tipo, Herodes era casado com Herodias, era o nome da sobrinha dele, né? E que era filha do irmão dele, certo? Que era o Felipe. Isso, confirma pra mim, eu não tô falando besteira. Herodias, nossa. E ela já tinha um filho, né, que era aquela que depois a gente vai ver mais pra frente em Mateus, Marcos e Lucas. A gente vai ver lá em Mateus 14, do versículo 1 ao 12, Marcos 6, do versículo 14 ao 26, e Lucas 9, dos versículos 7 a 9, que conta então ali a parte da morte de João Batista, né, que mostra então que ele tinha sido preso, estava ali preso por causa dessas do que ele estava falando sobre Herodes, né? Por causa das críticas dele. Mas, e aí ele vai contar aquela historinha da morte de João Batista, né? Que é o momento em que, durante um banquete de aniversário de Herodes, a filha de Herodias, com Felipe... Na verdade, Felipe não era o filho dele. Agora tô perdido nesses nomes. Me confirma aí quem que são Herodes, Herodias e Felipe. Assim, ó, a ex-esposa, no caso, e sobrinha do meio-irmão de Herodes, que era Felipe, no caso, o Felipe era meio-irmão de Herodes, a Herodias, né, ela abandonou o marido e casou com Herodes Antipas, né, a gente falou. E aí, beleza, aí João, ele falava sobre isso, né, e o Herodes ali, ele sabia que se ele condenasse João, seria justificado, que ele tá falando, né, e daí a filha de Herodias era chamada Salomé. Salomé, isso aí. E ela, nesse banquete de aniversário de Herodes, faz uma dança sugestiva, né? Uma dança sensual para Herodes e os convidados ali do banquete. Herodes promete qualquer coisa para ela. Interessante que ele promete até meio reino se ela quisesse. Então, ela, ansiosa pelo o que ela iria pedir, vai lá, fala para sua mãe Herodias o que ela deveria pedir. E aí, o que Herodias pede? O que Herodias pede? Pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Veja só, a garotinha, devia ser adolescente naquela época, tem esse pedido tão... Hoje, ninguém pensaria em algo desse gênero, a não ser que tu trabalhe pro ISIS. Né?
Mas sendo assim, Herodes não podia descumprir o juramento que ele tinha feito anteriormente, até porque ele estava ali na frente de vários convidados, né? Ele não vai chegar ali e vai dizer, te dou até meio reino se tu quiser, e ela vai dizer, tá, então me dá meio reino aí. Ele vai dizer, não é assim que funciona, né? Mas, assim, cortar uma cabeça não é tão difícil assim naquela época. Ele foi lá, então, mesmo não estando não estavam felizes com essa situação, porque até em algum... Agora não vou me lembrar. É que assim, ó, no caso, essa história, claro, tá nos 4 evangelhos, né? Acredito eu. Pelo menos em 3 eu sei que tá lá em Mateus 14, Lucas 13 e Marcos 6, né? Que comenta sobre isso. Herodes, ele gostava, ele ouvia o que João falava, né? Na verdade, Herodes, ele temia João, né? Ele temia matar ele porque ele sabia que ele era um homem de Deus. Então, por isso que a Herodias, ela odiava João, queria matar, só que ela não podia fazer por causa de Herodes, porque ele protegia ele, porque sabia que João, ele era um homem santo, ele era um homem justo, ele não tinha nada demais. Isso. Então ele gostava de ouvir João também quando João falava das coisas, né? Quem não gostava era Herodias, por causa que João ficava falando que ele estava errado. Era tipo mais ou menos, né? Era mais ou menos o Game of Thrones lá, os 2 irmãos, né? Então quem fala mal deles, eles matam, né? É isso aí. Então aí não teve outra, tiveram que cortar a cabeça fora de João Batista e entregaram numa bandeja para a moça que levou então para sua mãe Herodias. E assim termina então a vida de João Batista, certo? Exatamente. Então ele é preso, né? Ele é decapitado. Então João foi decapitado na prisão e foi com sua cabeça, né? Foi entregue para jovem numa travessa, num prato. que fim, né? Parece mais Game of Thrones isso daí. Isso parece mesmo. Muito bem, Botega. Então a gente viu aí a história de João Batista, a gente viu o seu triste fim, né? Por causa do que ele falou, né? E o que ele falou não era mentira. Então vamos para as considerações finais. Já vamos comentar aí nas considerações finais que a gente pode aprender com o João Batista. Por favor, suas considerações. Então, para mim, se a gente for comparar o incrível ministério de João Batista com os dias de hoje, né? A palavra que eu botaria aí seria perseverança, né? O cara que teve uma visão no deserto para batizar judeus e gentios depois de 400 anos do último profeta, era algo para não ser creditado pelo povo ao seu redor ali, né? Porque nesse período dos 400 anos poderiam ter aparecido vários falsos profetas e João Batista podia ser só mais um deles, né? Mas mesmo assim ele foi perseverante e batizou a galera toda ali e até o momento em que Jesus apareceu e fez todo o ministério começar. Hoje, precisamos todo dia que alguém nos motive para algo, né? A gente dificilmente consegue fazer uma coisa básica que seja sem que alguém esteja do nosso lado cobrando algo desse gênero, né? Nem que seja na questão de buscar a Cristo, né? Que é algo simples que a gente deveria fazer, que seria colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Se não tem ninguém olhando, se não tem o discipulador puxando, se não tem o pastor cobrando, sempre assim a gente vai deixar de lado, sempre a gente vai colocar alguma coisa na nossa frente, né? E Deus vai acabar sendo só aquela caixinha de desejos em que a gente chega toda noite, coloca nossos sonhos milionários ou prósperos, né? E nunca é o Deus que deveria ser a primeira coisa na nossa vida. João Batista, ele abriu o caminho para Cristo antes mesmo de saber quando e como ele viria. Ele iniciou o ministério daquele que é Filho de Deus e imagina quão maravilhoso é isso para ele e para nós hoje, né? Além do mais, quão maravilhoso é ver essas promessas de Deus se cumprindo, né? Vendo que lá, quando a gente leu Isaías, que havia a voz do que clama do deserto, né? Vemos o nosso Deus como ele não é um Deus de mentiras, né? Um Deus de historinhas, alguma coisa assim, mas sim um Deus em que promete algo e séculos depois ele cumpre algo que ele prometeu para sua própria glória, né? E nós, será que cumprimos tudo aquilo que falamos? Será que somos perseverantes naquilo que deveríamos ser? E aquilo que deveríamos cumprir por causa de Cristo, né? Essa é a minha questão
para fechar aqui, que a gente possa ser, assim como João Batista, que a nossa vida seja, mesmo que seja para um ministério só, como João teve, né? Não foi algo que, digamos, foi para a vida inteira, algo que ele fez, assim. Foi algo que ele foi preparado, por um período ele foi usado grandemente, morreu de uma forma que ninguém gostaria de morrer, mas a vida dele foi totalmente para a glória de Deus, né? Será que a gente consegue, pelo menos, tentar mudar a nossa vida para isso? Né? Buscar isso em primeiro lugar, orar a Deus para que a nossa vida também seja feita para a glória dele, não para os nossos desejos. Essa é a questão, então. Muito bem, Botega, muito obrigado aí por suas considerações finais. E eu também concluo, assim, que o João Batista, assim, ele, assim como tu falou, né, essa questão de perseverança e tal, bem interessante. E adicionando a isso, eu também adiciono a questão da humildade dele, né? A humildade e também o reconhecimento da autoridade de Cristo, porque enquanto todo mundo ficava bajulando ele, né, e querendo dizer, olha, você é grande coisa, né, você é o melhor, ele dizia, não, eu não sou ninguém, né, eu não sou nada comparado àquele que irá de vir, né, eu não sou nada comparado àquele para quem eu estou preparando o caminho, né. Ele considerava provavelmente uma grande honra ele poder participar disso, tanto que ele, quando Jesus chega lá para ele batizar, ele diz assim, eu batizar, o Senhor, né, eu deveria ser batizado pelo Senhor, não o contrário, né, então ele dizia lá, que nem tu comentou, e ele não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, porque ele reconhecia a grandiosidade de Cristo, né? Então a sua humildade. Então muitas vezes a gente esquece quem é Jesus na nossa vida, muitas vezes a gente esquece o que Jesus fez por nós, e a gente não reconhece a autoridade de Cristo, né? A gente não dá a devida glória, a devida dignidade, assim, porque Cristo, que só ele é digno de qualquer glória, de qualquer louvor, né? Às vezes a gente quer receber os louros para nós mesmos, e a gente não sabe dizer que não, né? Quando as pessoas vêm, digamos, bajular a gente fica orgulhoso, olha, fui eu que fiz, mas a gente sabe tudo que a gente tem aqui, nada vem de nós, né? Porque assim como a gente nasceu, a gente vai embora também, né? A gente deixa tudo aqui, então nada é nosso, porque tudo vem de Deus, que é o Criador, e a gente esquece disso. E eu entendo sim que João, ele era, em sua humildade, ele reconhecia bastante isso. Então é isso, né, Botega? Isso. A gente possa então aprender com João essa questão de perseverança, questão de humildade, reconhecer quem é Deus na nossa vida, e possamos sempre estar motivados, porque às vezes as pessoas não nos motivam, mas a gente tem que entender que Jesus e Deus, eles estão ao nosso lado, o Espírito Santo agindo em nossa vida, nos motivando a sempre continuar no caminho dele. Então é isso. Então pra quem fica pra área de feedback até daqui a pouco, então pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais! Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Fantástico! Dandeco, temos que lembrar do nosso feed. Pelo amor de Deus.org.br/feed/podcast. E o iTunes está disponível aí para você nos avaliar. Basta acessar o site pelo amor de Deus.org.br/iTunes. /iTunes no final, você vai direto para o iTunes, ou você pode ir no post que tem um link direto, sem precisar desses atalhos, né? Veja só. E Dandeco, mais uma vez, temos que divulgar a iniciativa. Vamos botar o nome Iniciativa Poolcast. Opa, no nosso Rafael Colette. Exatamente. Ele está fazendo ali uma vaquinha no Catarse, né? É um projeto que está aí, né? Estrogonoficamente sensível. E as pessoas estão aí contribuindo para que esse projeto fique realidade. É, isso aí, né? E esse projeto possa também fazer a diferença na podosfera brasileira. Poolcast, ó, www.catarse.me/Poolcast. Pool é de P-O-O-L. Cast é de podcast, né? C-A-S-T, né? Para quem não sabe. Mas de qualquer forma, você não precisa se preocupar com todas essas letras, porque... Por que não? Ligue no post! Veja só. Então, Deco, eu acho que é importante nós falarmos mais sobre o podcast. No último episódio nós falamos algumas coisinhas, né? Mas falamos poucos, né? Você falou mais ou menos uns 13 minutos. Nossa, falei sobre isso. Vamos falar mais, então. Vamos falar muito mais, né? Vamos falar que o Poolcast, então, ele é um projeto que ele visa, né, ser uma
plataforma colaborativa. Ou seja, os podcasters, né, vão poder colocar seus episódios lá. Na verdade, pode deixar o feed lá, né? E quem escutar o podcast pelo Poolcast vai estar contribuindo com o podcast, veja só. O que é muito importante para nós. Claro, por quê? Porque tem uma das coisinhas ali, né, que a pessoa, né, ao escutar ali, os minutos que ela escutar vão poder ser revertidos de uma forma financeira para o usuário. Mas como assim, Dandeco? Porque o Poolcast vai ter propagandas lá e essas propagandas, em vez de ir só para o Poolcast, vai ser dividido com os podcasters. Já dizia o poeta, né? Nem só de pão viverá o homem. E claro, o Poolcast vai ter ali opções gratuitas para você usar, né? Então você pode usar o Poolcast de forma grátis ou você pode pagar uma assinatura também, né? Que daí tem formas diferentes. E o que o ouvinte ganha com isso, né? Além de ele ajudar o seu podcaster favorito, né? Ou todos os podcasters que ele escuta, ele também vai ter um player supimpa, né? No celular, no Windows ou no navegador, onde quer que ele esteja, no Mac, iOS e todos esses aparelhos apetrechos, né? Ele vai poder, então, escutar seu podcast com um player muito bacaninha e com todas aquelas questões lá que, por exemplo, o pessoal fala bastante, né? Que é legal, você já ouviu um podcast ou você já viu como que é o player do SoundCloud? Não, explique como que é esse player. O pessoal pode comentar diretamente no player. Então você está escutando ali, por exemplo, e aí você está agora na área de feedbacks, né? E você chega um momento aí e alguém colocou um comentário lá, o Poolcast é nesse link, o que não precisaria porque nós temos todos os links no post, né? Mas digamos que o nosso ouvinte queira colocar, ou até nós podemos colocar o link, e daí vai aparecer no momento que estiver escutando esse trecho, vai aparecer ali um link, um comentário, né? Isso vai poder ter disponibilizado, ou até mesmo nós podemos colocar links diretos. Por exemplo, quero pular agora para o episódio de novo, volta lá. Ou quero pular diretamente para a área de feedbacks. E aí pula para a área de feedbacks. E você tem todas essas coisas, muito mais, né, nessa plataforma colaborativa que é o Poolcast. E mais ainda, Dandeco, se você ajudar hoje, se você ajudar ainda hoje, ou amanhã, ou quando estiver escutando esse podcast, desde que não tenha passado do tempo da campanha, né, que tem uma data específica, né, se você estiver escutando no prazo, você pode contribuir para participar do Pelo Amor de Deus, veja só. Nossa! E ainda mais, sugerir o tema, que depois será analisado, claro, por mim, mas você pode participar e sugerir o tema ao ajudar o Poolcast com R$50 ou mais, veja só. Que alegria de viver, não é? Nossa, trambólico. Me coçou. Até parece que você nunca participou do Pelo Amor de Deus. Mas o nosso ouvinte que gostaria de ajudar o Poolcast e de quebra ainda poder participar do Pelo Amor de Deus e sugerir temas para poder participar e conversar conosco, então fica a dica aí, você pode ir lá no catarse.me/Poolcast e ajudar essa plataforma para que a gente possa crescer todo mundo com a podosfera brasileira indo avante. O que você acha, Dandeco? Eu acho mítico. E sabe o que eu acho mais, Dandeco? O quê? Que agora é a hora de nós irmos para o feedback do episódio 79 que a gente falou sobre a Bagacedo. Opa! E não é cedo para falar do Lourival Gonçalves. Sempre presente. Ele mandou corações e disse que o amor estava no PDD, né? Mas ele sempre comentou falando baixando. Nossa, e sabe o que é mais legal do Lourival nesse episódio também, assim como outros que ele já fez? É que ele voltou! Nossa! Lourival Gonçalves, uma pessoa estrogonoficamente sensível. Que disse? Hoje em dia, existe uma problemática em cima desse assunto. Ouço por parte de muitos que impedir é pior e que o proibido é mais gostoso. Acredito que a base não é somente o diálogo, mas fazer com que o jovem ou adolescente entenda o real sentido do namoro. Vejo pais que se relacionam bem com seus filhos e até dialogam, mas a consideração pelo próprio diálogo é deixado de lado pela gurizada. Lógico, o diálogo é caminho e porta aberta para um relacionamento mais profundo, desde que o outro queira ouvir. Isso sim é diálogo. Muito importante, diálogo, né? A tal liberdade da geração atual, uma benese, na verdade, aprisionou os pais, fazer entender que o namoro é um primeiro passo de um relacionamento e que não os isentam das responsabilidades e de respeito
quer para com os pais da menina ou do menino, assim como um para o outro, é um desafio. Até o próprio termo namoro já foi posto à prova devido às inúmeras mudanças quanto o que é melhor num contato a dois. O pega e não se apega, por exemplo. Para muitos até esquentou as coisas, mas esfriou o respeito e o sentido verdadeiro de estar juntos. Parabéns pelo podcast! Mítico! Feedback do Lurival. Veja só que eu achei interessante que ele comentou ali. Na verdade, ele não falou isso, né, exatamente, mas ali nas entrelinhas ele falou da imaturidade de muitas vezes essas pessoas mais novas querem namorar, né, e elas podem estragar algo que poderia ter sido muito bom, né, para seu relacionamento, né. Então temos que tomar cuidado e vermos quando estamos realmente preparados para isso. Vamos ao próximo, Dandeco! Opa, o Abner Lobo. Míticos Piacast sempre presente aí, que disse... Fala pessoal, muito bom o episódio como sempre. Esse é um tema que não é polêmico, mas é bastante problemático, pois geralmente os pais e as igrejas não sabem muito como agir em relação a tantas mudanças que vêm junto com a adolescência e acabam sofrendo com isso, mas vão saber apenas quando tiver filhos, né? Será que se essa relação não for criada desde a infância e desde então foi explicado a necessidade do relacionamento, quando essa criança for um adolescente não terá isso mais firme nela e não apenas uma necessidade de estar naquele contexto? Não sei responder também porque não tenho filhos ainda, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Eu digo isso, pois meus pais sempre conversaram sobre relacionamentos comigo e por mais que na adolescência me sentisse o excluído por não namorar e tal, quando decidi namorar, sabia que seria para casar. Hoje, a igreja que participo tem uma regra. Para começar a namorar, os rapazes podem namorar a partir dos 18 anos e as meninas a partir dos 17. Eu concordo em partes com isso, sabe? A idade acho legal. Porém, teoricamente nessa idade, eles já começariam a trabalhar e cada um poderia pelo menos comprar um sorvete para o outro, mas geralmente não é o que acontece, ou seja, os pais acabam bancando o namoro dos filhos que nunca amadurece. Para finalizar, porque já escrevi muito por aqui, gostei quando o Murilo falou: eu creio que Deus abençoa decisões, pois vivi isso na pele. Quando eu e minha esposa decidimos nos casar, não tínhamos condições de fazer uma festa, mas graças a Deus parecia que o dinheiro brotava para pagar exatamente aquela conta do restaurante, ou do vestido, ou da viagem. Foi um período que aprendemos muito mais a confiar em Deus e não apenas em nossos próprios esforços. Então é isso, meu feedback ficou gigantesco. Excelente a participação do Murilo. Um abraço, galera. Fantástico! Abner Lobo com seu feedback gigante, né? Uma pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. Quem nunca sofreu dificuldades para pagar o casamento, hein? Nós sabemos bem como é que é. Na verdade, é só você se planejar, né? Você começa a trabalhar desde os 12, né? E desde os 12 você já guarda dinheiro e vai guardando... 500 por mês? Guarda ali o máximo que você puder, né? Você pede tudo pros pais, mesmo ganhando dinheiro. E aí quando você chegar nos 35 anos, você vai ter dinheiro suficiente para pagar um casamento. Tenho certeza. Por aí, mais ou menos. Mas não pode ir pro cinema nem nada, né? Não pode gastar. Tem que pipoca feita em casa, coisa e tal, né? Exatamente. Viu que ele falou ali que ele gostou do Murilo. O Murilo, já conversei com ele, provavelmente ele estará aí novamente. Vamos esperar que ele volte, né? Queremos mais Murilo. Murilo sucesso. Murilo sucesso, né? O pessoal gostou dele, gostaram da participação do Murilo aqui. Murilo, se você estiver escutando, então saiba que o pessoal gostou. Então, Dadeco, vamos para as indicações. Opa, é o No Barquinho 110. Igreja, pra quê? Pra que igreja? Então você vai descobrir pra que serve a igreja, pra que nós temos que nos reunir, né? Numa congregação lá no Barquinho que está o link no post. Veja só, Dandeco. Então acho que por hoje é só, né? Esses feedbacks ficaram cumpridos. Por quê? Porque nós lemos 100% dos feedbacks aqui. Né? Você pode escrever uma carta que vamos ler 100% dessa carta.
Isso, vamos ler. Se o dia que nós tivermos, né, que ler 1 hora de feedbacks, nós vamos ler 1 hora de feedbacks. E daqui a pouco, se o podcast já estiver pronto, a pessoa vai poder saber até onde vai o episódio, porque vai ter uma marcação lá, né, dizendo até aqui vai o episódio e aqui são os feedbacks. Então, tudo vai estar certo, tudo vai estar tranquilo e todos vão poder participar mais ainda. O que você acha? Eu acho formidável. E eu acho que então por hoje é só, né? É isso aí, pessoal. Foi um prazer e até a próxima. Até mais!